É, Congratulações, caros correligionários e amados irmãos em Cristo. Eu estou aqui para fazer. Eu primeiro tenho que agradecer ao amigo Luiz Carlos, o mensageiro, que me deu conselhos de como fazer essa publicação. Eu não sou youtuber e nem quero ser, mas eu sinto a necessidade de viralizar esse vídeo para chegar a ser visto pelos indecisos. 90% desses indecisos que estão votando nulo, branco e não comparecendo na urna, normalmente é por causa de uma decepção que teve com o Bolsonaro. 4 anos falando em um artigo 142. Então, nunca atenderam esse artigo 142, ficava uma coisa no ar. Agora eu fiz uma pesquisa no meu material, que eu fiz faculdade de Direito, parei na metade, mas o Direito Constitucional era a minha melhor matéria, era a matéria que eu mais gostava. Eu fiz agora um apanhado e botei o dedo na consciência. Primeiro lugar, o Bolsonaro, para poder prender o Alexandre de Moraes, ele teria que primeiro decretar estado de defesa, pelo menos. Para ele fazer isso, ele tinha que reunir o seu Estado-Maior. Ele tem a equiparação a um marechal. Marechal é um posto que não existe na ativa, mas que em caso de guerra ele é ativado e os generais de exército vão preencher as vagas de marechal. Então, se vocês lembram, desde a proclamação da República existiu um marechal. Em 1964, Castelo Branco era marechal, mas excluíram, o próprio período militar excluiu esse conceito. Então, o Bolsonaro, para ele aplicar o 142, ele não podia pegar um juiz comum, pedir o PGR para pedir um mandado de prisão para Alexandre de Moraes. Juiz nenhum ia dar. Então existe um processo para se desenrolar aí, para se chegasse a esse objetivo. O primeiro era decretar estado de defesa. Ele teria, primeiro, que reunir o seu Estado-Maior e, com o Estado-Maior, ele definiu como armamento, pessoal, cerca, não cerca, entra pela frente, entra pelos fundos, para fazer uma incursão militar e prender o Alexandre de Moraes. Para ele fazer isso, primeiro tinha que estar em estado de defesa. O estado de defesa não pode ser decretado monocraticamente. O presidente Bolsonaro não podia decretar um estado de defesa. A Constituição é bem clara. Tem que ser 2 poderes no mínimo. Normalmente porque o terceiro é o que está causando problema. Então, Bolsonaro tinha que se juntar ao Congresso e articular com o Congresso para que eles decretassem o estado de defesa. Mas a gente sabe que Bolsonaro estava mal com o Congresso, não estavam se dando lá muito bem, não tinha muito apoio do Congresso. Inclusive, eu acho uma ironia do destino, porque agora que foi eleito governadores, deputados, senadores, muitos aliados de Bolsonaro, seria o governo, vai ser o mandato mais eficiente do que foi os 4 anos que teve pandemia, guerra e uma série de coisas que ele teve que superar e conseguiu superar bem com a equipe dele, com o camisa 10, que ele já falou, da presidência, que é o Paulo Guedes. E então é o seguinte,
ele tinha que decretar estado de defesa. Com o Congresso que está agora, não ia dar. Não ia dar certo. Agora, quando entrar, impostar o novo Congresso, ele vai até conseguir, ele até consegue isso. Decretar um estado de defesa, porque os tribunais militares vão se chamar corte marcial. Aí, na justiça militar, o juiz é chamado de auditor. Aí o auditor iria expedir um mandado de prisão para a PGR, ia acusar o Alexandre desse erro que ele está cometendo, que eu já vou falar qual e é um erro que ele está cometendo que é passível de ser realmente preso. Eu vou adiantá-lo. No artigo 2 do Código de Processo Civil está o princípio da inércia do Poder Judiciário. O Poder Judiciário nunca deve nem pode tomar iniciativa de qualquer demanda, processo ou o que for. Ele não pode tomar iniciativa. Quem toma iniciativa são as instituições que têm poder de polícia e o Ministério Público, que podem fazer o chamado inquérito. Inquérito é sinônimo de investigação. Você bota na mão de um poder de polícia o inquérito, quando ele vai entrar no judiciário, o cartório do juiz, no caso STF, não sei como é que é lá, mas o juiz, o PGR entraria com um pedido de uma acusação e uma queixa-crime e um pedido de prisão, mandado de prisão. Aí o auditor da corte marcial daria esse mandado, e aí o Bolsonaro, com o seu Estado-Maior, ia fazer o que eles planejaram: cercar o STF, entrar e alguém lá algemar o Alexandre e trazer. Vocês perceberam que é um processo um pouco complicado. E o Bolsonaro ele está sendo até muito inteligente, senão ele já teria sido dado o impeachment dele. Ele está seguindo a Constituição à risca. Aí eu cheguei até a pensar, gente, na minha forma de julgar, poxa, ele não está nos 4 linhas da Constituição, porque ele não está cumprindo o artigo 142, mas depois que eu fiz os meus estudos, eu descobri que para ele aplicar o artigo 142 demandava tudo isso que eu expliquei para vocês. Então, esse vídeo precisa chegar para as pessoas que estão magoadas, chateadas, decepcionadas com o Bolsonaro, que eu sei que 90% de quem não está votando é por causa de estar chateado com ele. Se você é uma pessoa que não está chateada com ele, está votando nele, não tem problema, assiste esse vídeo até o fim, que é muito bom, vocês vão entender muita coisa. E o meu objetivo é chegar aos indecisos. Para isso, esse vídeo precisa viralizar, para poder pegar pelo menos quase todos, né? Então, o Jair Bolsonaro eu conheci desde 1986. Eu tinha amigos no Clube do Sargento. Eu fui sargento da Aeronáutica por 14 anos. Eu tinha amigos no Clube dos Sargentos da Vila Militar de Deodoro. E eles conheciam o Bolsonaro, me falavam dele. Eu nunca conheci ele pessoalmente. Mas o meu irmão é coronel da reserva remunerada e conheceu ele também, comentou sobre o temperamento dele, tudo isso. Ele é um cara firme. Ele é um comandante exemplar, é um cara que tem voz de comando. Só que eu me decepcionei, pois vendo ele levando cacetada e não fazendo nada. E o 142? Foi bom eu ter olhado nos meus cadernos, nos meus alfarrábios, e descobri o porquê que ele não aplica
O 142, como eu já disse, precisa do estado de defesa. O estado de defesa não pode ser monocrático, não pode o Bolsonaro sozinho decretar, tem que ter pelo menos 2 poderes. Nesse caso, como é contra o STF, teria que ser pelo menos o Congresso e o presidente. Aí eles juntavam e decretavam o estado de defesa. Aí os ministérios, os juízes da Justiça Militar, que são chamados de auditores, passariam a compor a Corte Marcial. E ele conseguiria o PGR mandaria uma queixa-crime, porque isso que o Moraes está fazendo é desobedecer o artigo 2 do Código de Processo Civil. O artigo número 2 diz que o juiz, eu estou repetindo, mas porque é um pouco complicado e às vezes a gente tem que procurar ser didático. Então me desculpe se eu estou repetindo. Mas o Bolsonaro precisava do apoio do Congresso para decretar esse estado de defesa. E esse Congresso ele não tem força com esse Congresso. E o que é a ironia do destino é que justamente a candidatura dele está a fio de navalha, justamente no mandato em que ele vai ter, se Deus quiser, ele vai ser eleito, ele vai ter o apoio do Congresso de muitos governadores, e ele já não vai mais governar levando pancada. A imprensa vai continuar, a imprensa não tem jeito. Se bem que eu não sei se eles vão botar o rabinho entre as pernas a hora que vê que o Lula perdeu, porque se ele perder, eu acho que o destino dele vai ser a prisão. Agora, se nós deixarmos ele ganhar, né? Eu estava falando sobre a forma que eu conheci Bolsonaro. Eu conheci Bolsonaro num exemplar da revista Veja, porque na época do Sarney, ele congelou o comércio, e o comércio fez uma pressão inflacionária tão grande, cobrando ágio e fazendo isso ou aquilo. Então, essa pressão inflacionária acabou fazendo a congelamento do Sarney esvair entre os dedos dele. Esvaiu entre os dedos dele, não teve pulso para manter. Só que os militares ele não reajustava. Eu cheguei a ganhar 4.600 cruzados, que aos valores de hoje equivale a mais ou menos R$700. Ou seja, eu ganhava quase a metade do salário mínimo. Eu ganhava quase a metade de um salário mínimo dos dias de hoje. E eu me lembro que dava para fazer a compra do mês de não perecíveis, e a gente passava o mês comendo ovo. Eu descobri uma granja perto da base aérea de Cumbica, Guarulhos. Eu descobri uma granja lá perto que era atacado do atacado. Então você ia comprar por um preço irrisório o ovo. Então passei uns 2, 3 meses comendo ovo. Não sabia o que era carne nesses meses. O Bolsonaro foi fardado na revista Veja, e no setor na edição de política, do assunto política, estava no comando o editor Paulo Moreira Leite. E recebeu ele de braços abertos e ele cedeu a entrevista, e ele foi um cara muito corajoso e enfrentou todo um sistema, porque o militar não pode fazer esse tipo de manifestação pública. O militar não pode se meter com a imprensa, o militar não pode dar entrevista. Se você às vezes pega um militar e ele disser, não, eu não posso opinar, é porque é contra o regulamento do militar. O regulamento não permite que ele se misture com a política.
Então, o que acontece? Ele é um cara corajoso, tanto é que está enfrentando tanta pancada aí, está firme. Ele, como ele disse, eu queria ir para a praia, mas se o risco do Lula ganhar é da gente se tornar um comunismo. Ele não vai respeitar a Constituição, vai infernizar os generais de exército para reprimir o povo e vai fazer que nem na Venezuela. Eu até acredito que se chegar ao ponto dele ser eleito, os militares não vão querer ser comandados por ele. É bem capaz que não deixem ele assumir. Isso é uma opinião particular minha. Acho muito difícil os militares permitir que o Lula assuma a presidência. Mas nós podemos resolver isso bem mais pacificamente, que é elegendo Bolsonaro. Vamos eleger Bolsonaro, que ele vai ter agora mais força. É justo quanto mais, que ele vai ter mais força. É que nós vamos largar ele na mão. Agora ele vai conseguir governar. Ele vai ter apoio para governar. Então, vejam bem, vocês me desculpem que eu tenho, devido aos remédios que eu tomo, eu tenho um pouco de lapsos de memória. Me perdoe. Mas o Bolsonaro, ele é um cara corajoso, ele é um cara de peito. Eu desconheci ele, pelo que eu sabia dele, como ele era, o que ele fez, enfrentou um sistema inteiro, ele era capitão, ele enfrentou a hierarquia dele para cima toda. Ele passou por cima de major, tenente-coronel, coronel, general de brigada, general de divisão, general de exército, e foi na revista Veja. E o que os generais deveriam estar fazendo por nós, quem foi fazer foi ele. Ele botou a cabeça no cepo para ser decapitado. Eu, na aeronáutica, me lembro que, em apoio a ele, eu pedi licenciamento. Eu pedi licenciamento e uma grande massa de sargentos e oficiais subalternos pediram licenciamento também. Depois quase me mataram do coração, porque foi no ano de 1986 que isso aconteceu, e em abril de 87 foi dado um reajuste para os militares de 492%. E eu estava trabalhando na Embraer, para mim conseguir ganhar o que eu estaria ganhando na aeronáutica, eu tinha que fazer 100 horas extras. Cada hora extra da Embraer era 1% do salário a mais. Então, para dobrar o seu salário, você faz 100 horas e dobra o seu salário. É 100%. Então era assim, agora não sei, não sei se é assim ainda. Mas o que acontece é que eu vi nele um cara que ele foi mártir. Ele não foi um herói simplesmente, ele foi um mártir. Porque ele passou a ser perseguido. Ele teve que acabar pedindo licenciamento também. Ele pediu depois da gente. Acho que ele pediu, foi lá para 87, 88, eu não sei. Aí ele foi para a vereança, para vereador do estado do Rio, para ter outra atividade e outro ideal. Ele é um homem idealista, ele é um homem de princípios. Acho que não preciso dizer, porque ele demonstra isso constantemente. E o Lula, eu tenho 13 vídeos. Na descrição desse vídeo, eu tenho 13 links para vídeos que demonstram o que o Lula está querendo fazer no nosso país. Tem um vídeo que ele fala para os manifestantes. E outra coisa, ele está pagando R$150 e obrigando os prefeitos
a mandar seus funcionários todos irem ao comício dele para poder dar número. As pesquisas eleitorais, não tenho dúvida nenhuma que as pesquisas estão totalmente fraudadas. A possibilidade de fraude na eleição pode haver, mas se a votação em Bolsonaro for maciça, for muito grande, eles não vão conseguir. Foi que nem o mandato passado que ele entrou. Ele teve tanto voto que o TSE não conseguiu fazer o macete lá para... mas o número de votos que declararam dele é muito abaixo do que realmente foi. Eu tenho certeza disso. Então, o Tribunal Superior Eleitoral está realmente burlando e está burlando e está... a minha falha de memória, me perdoe, tem que mudar, até mudar de assunto. Bom, então, o Lula, ele disse para o manifestante que é tudo de mentirinha, ele disse assim, falando que nem falando com criança, vocês vão poder queimar os pneus que vocês tanto gostam de queimar quando eu for presidente. É uma ova. Se o povo se manifestar e ele for presidente, ele vai querer reprimir o povo. Vai ser que nem Maduro, que nem os caras lá da Venezuela. Então, meu amigo, se você conseguiu chegar até esse ponto do vídeo, estamos com 22 minutos de vídeo, se você conseguiu chegar até esse ponto, vamos receber esse recado. Por favor, eu peço encarecidamente, compartilhe bastante. O mais interessante para mim é o like, para dar relevância para o vídeo, e o YouTube permitir que ele viralize. E vocês compartilhando. Nós precisamos que esse vídeo chegue até as pessoas que estão com problemas de sentimento, problema emocional, devido à decepção que tiveram com o Bolsonaro. Como eu disse, eu gosto tanto do Bolsonaro, que eu não deixei de votar, não vou deixar de votar nele por causa disso. Mas eu sei que muita gente anulou voto porque não queria votar no ladrão e queria não demonstrar afinidade com o Bolsonaro. Mas o Bolsonaro está precisando justamente de vocês. Me falaram uma cifra, eu não sei se é isso tudo, mas parece que 40 milhões de votos foram, ou não houve comparecimento à urna, ou não houve, ou foi votado nulo, ou foi votado em branco. Então, esse pessoal que está indeciso deve ir no segundo turno e votar. Vamos convencer a eles com essa história, explicando, justificando o que o Bolsonaro realmente passou. Eu não sei por que ele não parou e deu uma explicação dessa que eu dei agora. Ele deveria ter feito, mas eu acho que ele ficou com receio de desestabilizar o país, porque aquele general que está na cadeira de rodas, que eu esqueço o nome dele agora, Vilas Boas, ele ainda está ativo, ele tem uma canetinha na boca lá e um teclado, ele consegue conversar com as pessoas. Ele falava muito em estabilidade. Então, se a nação está estável, a intervenção militar pode desestabilizar o povo. Então, vamos... eu até peço encarecidamente, compartilhe, dê like e compartilhe. Vamos chegar nesse pessoal que não conseguiu perdoar, não sei, ou ficou com o sentimento, guardou no coração
o silêncio do Bolsonaro quanto às reivindicações de artigo 142. Essas reivindicações foi o que mais causou essa insatisfação dos eleitores. Se eles receberem essa justificativa, podem repensar e ir votar no segundo turno e fazerem a diferença. Essa pesquisa com Lula na frente não me convence. Tem coisa errada aí, tem coisa muito errada. Então eu vou me despedindo de vocês, vou subir esse vídeo para o YouTube e vou começar a compartilhar, pedindo a vocês que compartilhem também, por favor, em nome de Jesus Cristo. Então ficam as minhas congratulações e eu vou terminar minha gravação aqui.